Os senhores Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas apresentam o Caldeirão Furado. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre todos os ministros da magia até agora, depois da vinheta. O Ministério da Magia foi formalmente estabelecido no ano de 1707. O primeiro homem a receber o título de Ministro da Magia foi um bruxo chamado Ulrich Gemp. O Ministro da Magia é democraticamente eleito pela comunidade bruxa, embora em tempos de crise o cargo era simplesmente oferecido a bruxos poderosos e influentes. Como aconteceu diversas vezes, foi oferecido para o Dumbledore e ele recusou todas essas vezes. Ele disse que o Dumbledore dizia que o interesse dele era cuidar da educação dos jovens e tudo mais, e que ele não servia muito para ser político. No vídeo de hoje eu separei o nome de todos os ministros e você vai ver que alguns deles são nomes conhecidos, sobrenomes conhecidos no caso, né, no mundo da magia, e eu vou falar o nome e mandato deles e um pouquinho sobre cada um. Então vamos lá. Como eu já disse anteriormente, o primeiro homem a receber o título de Ministro da Magia foi o Ulrich Gemp, e ele era chefe do Conselho dos Bruxos, que foi o que precedeu o Ministério da Magia. Era um órgão que tomava conta das leis e tudo mais antes do Ministério ser estabelecido. Foi o Ulrich quem ajudou a ajustar, fazer uns ajustes aqui e ali do Estatuto Internacional de Sigilo em Magia. E o seu melhor legado como Ministro da Magia foi ter criado o Departamento de Aplicação das Leis Mágicas. Seu mandato durou de 1707 a 1718. No ano de 1718, um bruxo chamado Democles Rowley assumiu o cargo de Ministro da Magia. E se você sabe do nome que eu tô falando, associou a algum bruxo? Rowley era o comensal da morte que estava lá na torre de astronomia quando Dumbledore morreu. O Democles Rowley foi eleito por ser duro com os trouxas, mas ele era censurado constantemente pela Suprema Corte dos Bruxos. Então lá no ano de 1726 ele foi deposto e obrigado a se retirar do cargo. E no ano de 1726, um bruxo chamado Perseus Parkinson, olha aí mais um nome conhecido, com certeza ancestral de Pansy Parkinson, aluna da Sonserina, colega lá do Draco Malfoy, da mesma época do Harry. E uma das coisas que ele tentou fazer, uma das leis que ele tentou aprovar era a proibição do casamento com trouxas. A comunidade bruxa já estava meio cansada dessa guerra, dessa política anti-trouxa, e na primeira oportunidade que eles tiveram, votaram para que o Perseus Parkinson fosse deposto também. Lá no ano de 1733 ele foi forçado a se retirar do cargo de Ministro da Magia. Então no ano de 1733, um bruxo chamado Eldritch Diggory, olha aí mais um sobrenome conhecido, ancestral do nosso querido Cedrico Diggory, ele assumiu no ano lá de 1733 e foi ele o cara que estabeleceu o primeiro programa de recrutamento de aurores no Ministério da Magia. Infelizmente ele faleceu em seu escritório de varíola de dragão. Após a morte de Eldritch Diggory em 1747, quem assumiu foi um bruxo chamado Albert Boot. Ele também é ancestral do Terêncio Boot, lá da Corvinal. Ele era simpático, mas era um bruxo totalmente incompetente referente ao cargo. Ele foi deposto após a má administração do ministério durante a Revolta dos Duendes. Deposto então, no ano de 1752, quem assumiu o cargo foi um bruxo chamado Basil Fleck. Ele assumiu em 1752 e acabou saindo do cargo no mesmo ano, depois que os duendes se uniram com os lobisomens e aconteceu uma puta de uma revolta, ele acabou saindo do posto. Foi então que um bruxo chamado Hephaestus Gore assumiu o cargo de Ministro da Magia no ano de 1752. E aí ele foi um dos primeiros aurores conhecidos, um cara que acabou com diversas revoltas de seres mágicos. Ele não era muito a favor de programas de reabilitação de lobisomens e ele mandava tudo para Azkaban, então acabou havendo mais ataques por conta disso, e ele também foi o cara responsável por aprimorar a segurança e renovar algumas coisas na prisão de Azkaban.
Seu mandato durou até o ano de 1770, não se sabe se ele saiu, se ele morreu, porque foi substituído, mas durou até 1770. Foi então, meus amigos, que um bruxo chamado Maximilian Crowdy assumiu o cargo de ministro da magia, e ele era pai de 9 filhos, não sei porque tá escrito isso aqui, mas ele era pai de 9 filhos, só um detalhe, e ele foi o cara que acabou com inúmeros grupos extremistas de puro sangue no Ministério da Magia, e morreu misteriosamente. No ano de 1781, um bruxo chamado Porteus Knattebo assumiu o cargo de ministro da magia. No ano de 1782, ele foi convocado pelo primeiro-ministro trouxa, Lord North, pediu para ele uma ajuda porque o rei Jorge III estava com problemas mentais e isso acabou vazando. E a comunidade trouxa julgou pra caramba esse primeiro-ministro da época, falando que ele acreditava em bruxos e tudo mais. E é o que se tem conhecimento sobre esse ministro. No ano de 1789, um bruxo chamado Unctus Orbes foi quem assumiu o cargo de ministro da magia. Não se sabe muito sobre ele, só que ele era assim um cara que só prezava pelo status de puro sangue. É a única coisa que tem escrito sobre ele. Foi então, meus amigos, que no ano de 1798 nós tivemos a honra de ter uma ministra da magia. Sim, ela assumiu o cargo e ela foi quem fundou o departamento de cooperação e também foi ela quem trouxe com muito custo um torneio mundial de quadribol para a Grã-Bretanha. Então, no ano de 1811, quando acabou o mandato da Artemisia, um cara chamado Grogan Stamp assumiu o cargo de ministro da magia e ele era um viciado, apaixonado por quadribol. Foi ele quem estabeleceu o departamento de jogos e esportes mágicos no Ministério da Magia. Também foi ele o responsável por uma longa discórdia no mundo mágico. Foi esse cara quem soltou um pomorim dourado no meio da partida de quadribol lá e deu a maior loucura. Um monte de bruxo que defendia os animais ficaram bem putos com ele. No ano de 1819, uma bruxa chamada Josefina Flint foi quem assumiu o cargo de ministra da magia. Ela se mostrou bastante ativa na sua política anti-trouxa. Ela desprezava os trouxas como qualquer outro sangue puro, né? E não se tem detalhes de como ela saiu do mandato ou por que ela saiu do mandato, mas ela era isso, ela era simplesmente contra os trouxas. Ela falava que as tecnologias deles interferiam no uso das varinhas e tudo mais. Um monte de desculpa para odiarem os trouxas. No ano de 1827, um bruxo chamado Otaline Gamble assumiu o cargo de ministro da magia e ele foi um dos ministros mais progressistas, porque ele fundou diversos comitês, inclusive um comitê que investigava o cérebro dos trouxas, porque naquela época, a época do Império Britânico no mundo trouxa, né? Muitos trouxas tinham mais inteligência do que alguns bruxos, e aí ele mandou investigar para ver o que acontecia, como eles pensavam, o modo de viver, porque segundo ele, foi como eu disse, alguns bruxos eram menos inteligentes do que alguns trouxas. No ano de 1835, meus amigos, quem assumiu o cargo foi um bruxo chamado Radolfus Lestrange. Olha aí, mais um nome um tanto quanto conhecido, não é mesmo? O Radolfus foi um reacionário que tentou fechar o departamento de mistérios. Ele foi totalmente ignorado, é óbvio, porque pra que fechar o departamento de mistérios, né, meu querido? Ele acabou renunciando o cargo e disse que por problemas de saúde, mas todo mundo acha que era por incompetência mesmo. No ano de 1841, uma bruxa chamada Hortensia Milliford assumiu o cargo de ministra da magia e foi ela quem criou mais legislações do que qualquer outro ministro. E segundo a análise, foi isso que acabou desgastando o seu governo e acabou fazendo com que ela tivesse uma queda em sua política. No ano de 1849, uma bruxa chamada Evangeline Orpington assumiu o cargo de ministra da magia. Ela era muito amiga da Rainha Victoria, e a Rainha Victoria era uma rainha trouxa, tá? Ela não fazia ideia de que ela era uma bruxa, e ainda mais ministra da magia. E acredita-se que foi a Evangeline quem inverteu a Guerra da Crimeia, ilegalmente, né? Que foi uma guerra trouxa, escondida, lógico, e ilegalmente, porque não era previsto nas leis da magia.
No ano de 1855, uma bruxa chamada Priscilla DuPont assumiu o cargo de ministra da magia e ela ficou conhecida por ter uma repulsa com o primeiro-ministro trouxa. Eles tinham várias tretas e aí o que acabou fazendo com que ela fosse deposta do cargo e misteriosamente 2 dias depois o primeiro-ministro trouxa também foi deposto. No ano de 1858, um bruxo chamado Dugald MacPhail assumiu o cargo de ministro e ele foi... não tem muito o que falar dele. Enquanto o primeiro-ministro trouxa estava passando uma fase conturbada de governo, ele levava numa boa aqui do lado da magia, tranquilão, relax, levou tranquilo o seu mandato e show. No ano de 1865, quem assumiu o cargo foi um bruxo chamado Ferris Spavin, e ele foi o ministro que teve o seu mandato mais duradouro. Ele governou até 1903. No ano de 1903, uma bruxa chamada Vanusia Quickerly assumiu o cargo de ministra da magia e ela foi a segunda Exauror a assumir o posto de ministro. Ela era bastante eficiente e bastante simpática também, segundo relatos, e ela morreu misteriosamente num acidente de jardinagem que envolvia mandrágoras. No ano de 1912, período da Primeira Guerra Mundial trouxa, quem assumiu o cargo de ministro da magia foi um cara chamado Archer Ivermont. Ele promoveu legislações emergenciais para que nenhum bruxo ou bruxa ajudasse trouxas e não houvessem quebras em massa do Estatuto Internacional de Sigilo em Magia. Muitos bruxos e bruxas o desafiaram e ajudaram sim os trouxas na Primeira Guerra onde eles pudessem. No ano de 1923, um bruxo chamado Lorcan MacLaird assumiu o cargo de ministro da magia, mas ele foi deposto porque ele era um tanto quanto excêntrico e ele não se comunicava com as pessoas, ele se comunicava através de sinais de fumaça da varinha e coisas bem incomuns, o que acabou irritando a comunidade bruxa e ele foi deposto por isso. No ano de 1925, um bruxo chamado Hector Foley assumiu o cargo de ministro da magia. Ele era totalmente diferente do ministro anterior, ele era bastante comunicativo, bastante proativo e todo cheio de atitude, só que ele acabou não levando a sério as ameaças de Gellert Grindelwald e acabou pagando com o seu trabalho. Leonard Spencer Moon foi o cara que assumiu o cargo de ministro da magia no ano de 1939. Não se tem muito sobre ele, só que ele subiu realmente de forma hierárquica ao poder. Ele trabalhava como garoto de chá em algum departamento do Ministério da Magia e ele conseguiu chegar a ministro. No ano de 1948, uma bruxa chamada Wilhelmina Tuft assumiu o cargo de ministra da magia e ela trouxe uma época de paz e prosperidade à comunidade bruxa e acabou morrendo em seu escritório quando ela descobriu tarde demais que era alérgica a chocolate sabor alho quente. No ano de 1959, Ignatius Tuft foi quem assumiu o cargo de ministro da magia. Ele era filho da Wilhelmina Tuft e ele assumiu o cargo somente por conta da fama da tua mãe. Ele foi na sombra da mãe e pegou. Ele acabou sendo deposto porque ele queria fazer umas propostas meio absurdas de melhoria de vida para dementador, umas paradas meio loucas. No ano de 1962, um bruxo chamado Nubilet assumiu o cargo de ministro da magia. Ele foi o primeiro nascido trouxa a ocupar o cargo de ministro. Isso causou revolta em alguns membros, em alguns cargos, em alguns bruxos que ocupavam cargos do Ministério da Magia, que acabaram renunciando em protesto por um nascido trouxa assumir o cargo de ministro. No ano de 1968, uma bruxa chamada Eugenia Jenkins foi quem assumiu o cargo de ministra da Magia. E ela tratou competentemente de tumultos de puro sangue durante as marchas de direitos, dos direitos dos abortos, né? Houveram diversos tumultos da parte dos bruxos de puro sangue e ela tratou disso competentemente. Isso foi ali no final dos anos 60. Mas ela também estava no poder quando houve a primeira ascensão de Lord Voldemort e ela acabou sendo afastada por não ter capacidade de lidar com o problema. Então afastaram ela do ministério e o cargo de ministro da magia acabou sendo ocupado por outra pessoa. No ano de 1975, meus amigos, um bruxo chamado Harold Minkan assumiu o cargo de ministro da magia e ele era bem linha dura. Ele colocou mais dementadores ainda em torno de Azkaban, mas seu mandato acabou não resistindo também à ascensão
que era inegável que estava acontecendo a ascensão de Lord Voldemort ao poder no mundo bruxo. Ele também foi incapaz, assim como a ministra, a ex-ministra, ele não conseguiu lidar com isso e acabou sendo afastado do cargo. No ano de 1980, meus amigos, quem assumiu o cargo de ministro da magia foi o ministro Millicent Bagnold. Ele era um bruxo um tanto quanto linha dura também, e ele respondeu bravamente durante o período de ascensão de Lord Voldemort, né? E ele acabou sendo convocado pelo Conselho Internacional, pela Confederação Internacional dos Bruxos, pela quebra do Estatuto Internacional de Sigilo e Magia na noite e no dia seguinte em que o Harry sobreviveu, né? Porque houve a queda do Lord Voldemort e, como a gente acompanha lá em Pedra Filosofal, os bruxos fazendo festa e tudo mais. E ele disse em frente ao conselho todo que era inquestionável o direito deles à festa, porque o Lorde das Trevas havia sido derrotado. E ele acabou sendo aplaudido pela multidão, e aí só lá no ano de 1990 foi que ele deixou o cargo de ministro da magia. No ano de 1990, meus amigos, quem assumiu o cargo de ministro é o nosso conhecido Cornélio Fudge, que é o ministro que todos nós tivemos mais contatos nos livros de Harry Potter. O Cornélio era um ministro que ali durante o início do seu mandato ele não dava muito problema, mas ele se recusou a acreditar quando Voldemort retornou. Ele achava que era conspirações de Dumbledore para tomar o poder e tudo mais, e isso acabou custando o cargo, né? Porque ele, depois que ele viu com os próprios olhos que Voldemort realmente havia retornado, ele acabou sendo deposto. No ano de 1996 foi a vez de um bruxo chamado Rufus Scringer, que era ex-Auror, também assumir o lugar do Cornélio Fudge. Ele assumiu o cargo de ministro da magia. Ele queria fervorosamente trazer o status de que o Harry era um cara do ministério, que era um bruxo do ministério, que estava lutando ao lado do ministério, e o que acabou sendo negado pelo Harry lá em Relíquias da Morte. Ele ficou apenas um ano no seu mandato, já que ele acabou sendo assassinado pelo próprio Voldemort lá no Ministério da Magia. No ano de 1997, quem assumiu o cargo de Ministro da Magia foi um bruxo chamado Pius Ticnese, ou Pius Ticnese, para quem quiser falar com o sotaque aqui do Brasil. Cara, ele era um ministro... Ele não era ministro, ele estava sob influência da maldição Impérios. Quem controlava ele era o Voldemort. Então eu acho que o Voldemort era ministro da magia, mais bonito dar o cargo pra ele, né? Mas, burocraticamente falando, quem estava no cargo era o Pius, e ele foi oculto da maioria dos registros e ele não se lembrava de nada, porque ele estava sob influência da maldição Impérios. No ano de 1998, quem assume então o cargo de ministro da magia depois da batalha, depois da Guerra Bruxa, da Segunda Guerra Bruxa, né, ao término da Segunda Guerra Bruxa, quando Voldemort já havia sido derrotado e tudo mais, foi o Kingsley Shacklebolt. O King assumiu o cargo de ministro e ele foi um ministro revolucionário. Ele tirou os Dementadores de Azkaban, ele fez diversas melhorias em diversos departamentos. Também foi ele o responsável pela captura de diversos Comensais da Morte após a queda de Lord Voldemort, né? De comensais, de simpatizantes. Ele acabou sendo responsável pela captura de todos eles e foi um excelente ministro. Aí agora entra uma dúvida. Se você que não leu Cursed Child, pula essa parte para você não ter spoiler. Vai pro final do vídeo. Kingsley Shacklebolt deixou o cargo de ministro da magia, e quando foi que Hermione Granger assumiu o cargo de ministra da magia? Sim, a Hermione Granger, ela assume o cargo de ministra da magia lá em Cursed Child, e não se sabe quando ela assumiu. Sabe-se que ela com certeza foi uma ministra, muito boa, muito competente, porque, pô, é a Hermione, né? Mas falando assim do que a gente sabe, a Hermione, assim que a batalha de Hogwarts acabou, ela voltou para Hogwarts para concluir os estudos. Ela entrou então para o Ministério da Magia, no Departamento de Controle e Regulamentação das Criaturas Mágicas, onde ela foi fundamental para a melhoria dos direitos dos elfos e de várias outras criaturas. E depois ela entrou para o Departamento de Execução das Leis Mágicas, onde em Cursed Child é o Harry que é chefe desse departamento. E
o que a gente sabia era que o Harry era apenas um chefe, ele era chefe do quartel-general dos Aurores, mas isso muda em Cursed Child, e nós temos isso. Dá pra considerar Hermione ministra? Eu vou considerar porque a história oficial, a J.K. diz que é a história oficial, então sim, ela é a ministra, só não sabe quando ela assumiu e não se sabe muito sobre o que ela fez nesse cargo. É isso aí, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero mesmo, porque deu muito trabalho pra fazer, viu, cara? Ficou muito longo o vídeo, então espero que vocês tenham aprendido bastante coisa, agregado ainda mais informação desse maravilhoso universo mágico que a J.K. nos deu. Se esse é o primeiro vídeo que você assiste aqui do canal, muito prazer, meu nome é Caco Cardassi e esse é o Caldeirão Furado. E aqui toda semana um vídeo novo sobre a saga Harry Potter. Então se você ainda não é inscrito, deixa de ser trouxa, se inscreva, ative as notificações para que você fique por dentro de toda e qualquer novidade aqui do canal. E não se esqueça de acessar a nossa loja www.lojacaldeirãofurado.com. Lá você encontra diversos itens de colecionadores como varinhas, igual essa daqui que é a do Victor Krum, acho ela bem da hora. Case de celular, almofadas, capas, poçõezinhas vão entrar também, um monte de coisa legal tá pra entrar, então vai lá, confere, dá uma ajuda lá pro canal, se você é fã, se você acompanha o nosso trabalho, é assim que nós mantemos o Caldeirão Furado vivo. É isso aí, galera, já falei demais, muito obrigado por ter acompanhado até aqui, fiquem na paz e... quase furei meu olho. Fiquem na paz e mal feito feito.